túnel submerso. Mas antes, voltemos no tempo. Guarujá, ano 2026, grave bem esse sexto ano, que também se refere a uma década de 20 deste novo século. E ano que vem, entraremos no ano de 2027. Meu amigo leitor e morador de Santos e Guarujá e região, quero que vocês usem seu poder de compreensão para um fato e um assunto muito relevante, que vem ganhando os noticiários de todo o Brasil nesses últimos dias. Mas que, para nós, principalmente os que vêm da geração de 1930, já conhecem muito bem a história. A história é essa, túnel Santos-Guarujá. É isso mesmo, meu amigo. Santos-Guarujá. Parece até mesmo brincadeira, mas a situação, para quem vive aqui, sabe. Estou me referindo de um estreito tão próximo e que, embora mesmo assim, milhares de pessoas ficam dezenas de minutos ou horas esperando para passar por uma simples travessia, isso a depender da época como feriados. E o assunto é esse, túnel submerso. Mas antes, voltemos no tempo. Ano 1927, e como eu disse, para você gravar o ano 26, ano que vem, esse projeto oficialmente completará 100 anos. E sinceramente falando, essa história merecia até uma cerimônia oficial. Até porque essas promessas anuais são oficiais dos governos antecessores e atuais. Mas vamos entender a história como tudo isso começou. Na imagem, vemos a matéria do jornal A Tribuna de 1927. Mas uma década antes, já se falava em construir uma ponte para fazer uma ligação entre essas duas cidades. Até porque, na época, Guarujá estava se desenvolvendo e Santos já era uma cidade importante e turística, já tendo o maior porto da América Latina. Guarujá, com suas praias naturais e com um grande hotel, que já era visitado pela elite paulista, também se desenvolvia. E com o desenvolvimento do Porto de Santos, tudo isso trouxe uma importância para a região. Desde a década de 20 em diante, foram projetados vários estudos e projetos. Se eu for citá-los, o assunto ficaria muito longo, mas vamos lá. Eu vou citar agora o de Luiz Musi. Esse projeto de 1950, um projeto de ponte com 500 metros de vão sobre a entrada do estuário, ligando Santos a Guarujá, que, em sua visão, seria o modelo mais viável para conectar essas importantes cidades da Baixada Santista. No desenho do paulistano, o sistema construtivo permitia um trânsito livre, as embarcações no canal de acesso ao Porto de Santos, ao contrário do proposto por Prestes Maia, que previa uma ponte elevadiça. Outro diferencial entre as duas propostas era o local de sua implantação, enquanto Muniz defendia o uso da área onde hoje está o ferryboat. O plano de Maia previa a existência da ponte nas proximidades do cais de Outeirinhos, no final da atual rua Xavier Pinheiro, onde está o terminal de passageiros com cais, cruzando o estuário até atingir o atual distrito guarujaense de Vicente de Carvalho. Pois bem, resumindo, esse projeto de 1950, mesmo sendo aceitável e viável, se no caso o projeto fosse tocado para frente, essa imensa ponte poderia ter se tornado um importante cartão postal do litoral paulista. Tanto que jornalistas da época noticiaram que essa ponte ficaria similar à ponte do Brooklyn, com suas centenas de luzes durante a noite. Na época, isso foi muito bem discutido nas rádios e jornais e foi aceito na opinião pública. Mas, infelizmente, mesmo assim, o projeto acabou sendo engavetado. Mas, na minha opinião, se esse projeto fosse realizado com sucesso, hoje teríamos uma imensa ponte, muito alta, que chamaria a atenção de todos que visitam a Baixada Santista, pois tecnologia e recursos na época, para isso, o governo tinha. E isso aumentaria a imagem e influência do Porto de Santos para quem entende de influência, sabe, atrairia o turismo para a região. Geologia urbana. Aplicação de estudos geológicos para planejamento urbano, construção de infraestrutura e prevenção de riscos em áreas habitadas. Amigos, quero que compreendam bem o que vou me referir, até por causa da boa localização. E isso, na mente de um bom engenheiro, abre um mar de visão e oportunidades para mostrar os benefícios do tal projeto. Até porque algo desse porte poderia ser visto a quilômetros de distância, até mesmo por aqueles que descessem a serra pela Via Anchieta e também pela Imigrantes
sentido Baixada Santista. E todos poderiam ver essa imensa ponte. Sim, o estado de São Paulo, na época, já tinha engenheiros muito bem reconhecidos no Brasil e eram capazes de realizar algo assim. Sim, era um desafio, mas uma ponte assim também poderia ser projetada ou modificada de várias formas logo no projeto inicial, simulando um modo mais simples, como a ponte do Brooklyn. Concluindo, meus amigos, e deixo bem claro, no passado houve sim pessoas importantes, desde 1915, que fizeram de tudo para que isso saísse do papel. Engenheiros e as prefeituras das duas cidades sempre apoiaram essa ligação, mas, nos anúncios finais, essa ideia de construir a ponte era descartada. Governos e governos passaram, mas ninguém quis concluir. De alguma forma, os projetos eram repassados para os governos sucessores. Agora estamos em um novo século. Deixo bem claro, eu, Ali Lima, junto com todos os moradores da Baixada Santista. Pergunto ao excelentíssimo presidente e governador atual: será mesmo que esse túnel submerso será construído? Vamos ser mais diretos, sobretudo sobre a situação da população atual que depende dessa travessia. A população da região metropolitana da Baixada Santista é estimada em cerca de 1.867.558 habitantes. Segundo dados divulgados pelo IBGE em agosto de 2025, todos nós sabemos que, quando chega o final do ano, esses números de pessoas duplicam e as travessias, sejam por balsas ou catraias, fazem com que todos os usuários locais desse serviço marítimo fiquem por mais tempo esperando, chegando até 2 horas para atravessar, dependendo da época. E quem tiver dúvidas, é só dar uma pesquisada básica no Google e encontrarão estudos que provam que essa ligação é de tamanha urgência, principalmente para o escoamento do porto e seus milhares de trabalhadores, que dependem dessa travessia para irem ao trabalho entre as duas cidades. Espero que esse túnel dê certo dessa vez, pois, se não der, daqui a 10 anos, a história dessa ligação fará aniversário e completará 109 anos. E última pergunta: quem será o próximo presidente ou governador que terá a audácia de construir o primeiro túnel submerso do Brasil? Filmar que eu vou mostrar que tá cheio. Assim, sim, só pra filmar que tá cheio. Não vai fechar aquele portão. É porque se der lotação, não pode sair. A dela tá Se sendo nem o fechada. rapaz, ele foi fechar o portão e deixar. Entendeu?